Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical e na classe de adultos. Neste trimestre nós iremos estudar tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E as lições bíblicas da CPAD, neste trimestre, vai tratar nas suas 13 lições a respeito de temas palpitantes, práticos, empolgantes, que nós convidamos você a participar da Escola Dominical, a se envolver ao longo de todo o trimestre. Nós vamos estudar a mordomia cristã, a mordomia do corpo, alma e espírito, a família, a igreja local, adoração, dízimos e ofertas, o tempo, o trabalho, finanças, as obras de misericórdia, o cuidado com a terra e, por fim, nós vamos aprender a respeito de como ser mordomo fiel. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que é pastor da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, no nosso estado, é pastor lá da Assembleia de Deus de Parnamirim, é também professor universitário, bacharel em Ciências Econômicas e tem sido um dos mestres ensinadores da Palavra de Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tem vários livros publicados pela CPAD. Nós vamos estudar neste trimestre e nesta primeira lição o conceito de mordomia. A lição 1, que será estudada agora dia 7, tem por título O que é a mordomia cristã? E o texto áureo, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 42 e 43, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E a verdade prática, Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais, por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Muito bem, e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início a mais este trimestre e ao nosso debate de hoje. Convidamos você a permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é um dia especial, começamos o estudo de lições de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre do ano de 2019, e vamos estudar ao longo desses 3 meses a respeito da mordomia do tempo, dos bens e talentos. Então são lições muito práticas e importantes para a nossa edificação espiritual. Na lição de hoje é uma lição conceitual, vamos conceituar o que é a mordomia cristã e vamos ter como ponto central da nossa lição de hoje o fato de que Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais e materiais. Então, essa lição de hoje, ela também faz um panorama de vários temas que nós vamos estudar detalhadamente nas lições seguintes, mas é uma oportunidade para a gente refletir nesse trimestre, como temos administrado o nosso tempo, como temos administrado o nosso ministério, a nossa vida espiritual, o nosso dinheiro, enfim, porque essa palavra mordomia tem tudo a ver com administração, mordomo com administrador, porque a função de mordomo corresponde ao administrador. A mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais e materiais. Então,
tem bens espirituais e materiais que Deus nos confiou para administrarmos e temos que administrar bem, porque nós não possuímos nada, Deus é dono de tudo. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Tiago também disse que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então, os bens espirituais, são os recursos, e os meios confiados por Deus à igreja, que Deus colocou à disposição do crente individualmente e da igreja coletivamente. E com relação aos bens materiais, são os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, na administração dos recursos espirituais e materiais que temos à nossa disposição, temos que administrar para a glória de Deus. Temos que administrar de forma que seja para o bem nosso, para o bem da nossa família, para o bem do próximo, para o bem comum e para a glória de Deus. Se a gente administrar tudo, tendo como princípio o amor a Deus acima de todas as coisas e do próximo como a si mesmo, então nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. No tópico 1 da nossa lição, conceitos de mordomia, tópico 1.1, mordomo. Essa palavra mordomo vem do latim, major domo, e significa o criado maior da casa, o servo que é chefe dos demais servos, o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, o ecônomo. Então, ele é uma espécie de gerente ou administrador, chefe, que gerencia, que administra uma casa. Na Bíblia, a função de mordomo aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Então, sempre a ideia na Bíblia, quando fala desse assunto, é que o mordomo é um administrador dos bens alheios, é um administrador dos bens do seu senhor, tanto bens materiais como bens imateriais, bens tangíveis ou bens intangíveis. Então, esse é o mordomo, essa é a função dele, administrar os bens do seu senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a função de mordomo corresponde à de um administrador. E aqui, o nosso comentarista chama a atenção para a responsabilidade dos líderes espirituais, os guias espirituais da igreja, os pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, toda a liderança da igreja, nós como líderes na igreja, nas mais diferentes funções, recebemos de Deus bens para administrar, bens espirituais e às vezes até materiais também, dependendo da função que exercemos na obra de Deus, e devemos administrar com responsabilidade perante o Senhor da igreja. Por isso que no versículo 48 da nossa lição, Lucas 12, 48, Jesus disse, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, pastor José Roberto, a gente vê que ser mordomo é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Isso mesmo, pastor Fábio. Muitas vezes as pessoas pensam apenas nos privilégios, esquecem das responsabilidades que são inerentes àquilo que nós recebemos de Deus. Então, esse primeiro tópico da lição é justamente para a gente apresentar os conceitos e definir o que é mordomia. Infelizmente, na nossa cultura, quando se fala assim, mordomia, no nosso linguajar popular, se associa geralmente a pessoa que está se dando bem na vida, pessoa que não faz nada, que tem boas condições econômicas, financeiras. E, no entanto, a origem do termo mordomo, mordomia, no sentido etimológico da origem da palavra, vai muito além disso. Ser mordomo, conforme já foi definido aqui, a palavra domus no latim quer dizer casa, mor é o responsável, o chefe.
E daí, mordomos, o mordomo é justamente aquela pessoa que é responsável pela casa. Inclusive, nas casas antigas, nesse tempo aqui da cultura bíblica, geralmente nas casas, o patrão, o senhor, ele contratava alguém especificamente para ficar com a chave da despensa. E essa pessoa, ela era responsável por administrar os recursos da casa, os mantimentos da casa, para que não faltasse o essencial, para que as coisas fossem controladas e não fossem gastadas de forma desproporcional. A gente pode dar um exemplo na prática de um mordomo lá no Antigo Testamento, o caso de José, lá no Egito, quando foi escolhido como governador e haveria um tempo de seca e ele precisava se responsabilizar e cuidar dos mantimentos necessários para que no período da seca tivesse suprimento necessário para que o povo pudesse se manter. Então, a palavra, inclusive, economia, né, que está associada ao conceito de mordomo, oikonomia, né, oikos, casa, no grego, e nomia, aquele que legisla, que dá ordem, que organiza as coisas. E daí justamente vem a nossa palavra economia, que é a administração dos recursos, dos bens. Então, o Novo Testamento dá esse enfoque. Nós temos a parábola do mordomo infiel, que está lá em Lucas capítulo 16. Então, a mordomia, diz o comentarista, o pastor Elinaldo, diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que recebemos de Deus, é o que nós vamos estudar detalhadamente ao longo deste trimestre, e nós precisamos administrar os bens materiais que recebemos, precisamos administrar os bens espirituais que nós recebemos, e de tal modo que nossas faculdades, sejam elas espirituais, emocionais e físicas, devem estar nesse campo da mordomia cristã. Então, nós não podemos tratar as coisas que nós recebemos de Deus de forma dissoluta, não podemos estragar as coisas, desperdiçar as coisas, enterrar os talentos que recebemos. Precisamos fazer uso apropriado de tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Então, essa mordomia, ela está ligada à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e nós vamos estudar nesse trimestre a importância de nós sabermos utilizar todas as coisas de forma apropriada. Estamos encerrando, portanto, o primeiro bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Caros telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. O segundo bloco do nosso programa de hoje, estamos estudando a lição de número 1 deste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, o que é a mordomia cristã. Então, no bloco anterior, estudamos aqui no tópico 1, o conceito, conceitos de mordomia e de mordomo, e estávamos chamando a atenção numa palavra aqui do comentarista que diz que os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. E eu lembro aqui agora do texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que Paulo disse assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Observe aqui que em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Paulo fala aqui que nós que trabalhamos na obra de Deus somos servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Em outras palavras, para contextualizar aqui com a nossa lição, somos mordomos dos mistérios de Deus. O mordomo é aquele encarregado, o administrador, é o servo
que é encarregado de administrar os bens do seu senhor, bens materiais ou imateriais. Então, nós aqui somos comparados, os obreiros, a servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Então, o nosso comentarista, ele fala muito bem quando ele diz que nessa questão da mordomia, não se refere apenas à mordomia dos bens materiais, né? Ou seja, de recursos naturais e sociais que temos à nossa disposição. Mas também existe a mordomia de bens espirituais, né? De bens não materiais, e essa lição, ao longo desse trimestre, nós vamos também trabalhar algumas coisas, essa mordomia dos bens espirituais em algumas áreas. No caso aqui do tópico 2.2 da nossa lição, a mordomia espiritual do cristão. Tópico 2.1, a mordomia do amor cristão. A mordomia do amor cristão. Veja bem, meus queridos telespectadores, a Bíblia fala que a identidade, vamos dizer assim, o cartão de identidade do cristão é o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós temos também essa dimensão da mordomia do amor cristã. Diz aqui o nosso comentarista, no tópico 2.1, que a mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Mateus 22:36, Mateus 22:36, chegaram perante Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, Jesus, ele respondeu: ame o Senhor, no versículo 37, e 38 e 39, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Observe aqui que a palavra amor está na forma verbal. Ame, está na forma imperativa, verbal imperativa. Então, essa responsabilidade, amarás, ame. Então, diz aqui no tópico 2.1, aqui nesse item 1.1, o comentarista fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Deus, irmãos, Ele quer exclusividade nossa. Deus não nos quer pela metade. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos uma parte do nosso coração ser dedicada a Deus e a outra parte ser dedicada ao mundo ou a quem quer que seja. Por isso que Tiago, ele falando assim, ele enfatizando essa questão da exclusividade de Deus, em capítulo 4 de Tiago, versículos 4 e 5, ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, Deus, ele requer essa exclusividade, até mesmo porque Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar um e aborrecer ao outro. Então, Deus, ele quer essa dedicação plena e completa de todos nós à sua vontade. Jesus disse que quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas, professor José Roberto, além de amar a Deus de todo o nosso coração, também Jesus disse, devemos amar a Deus de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. É importante, pastor Fábio, a gente ressaltar aqui esses aspectos, que o amor cristão precisa ser integral. Então, não podemos amar só a Deus, não podemos amar só o próximo
e não podemos amar apenas a nós mesmos. Isso porque, se nós esquecermos que se trata de um tripé, nós corremos o risco de que esse amor não se sustente. E eu aproveito aqui para destacar que tem algumas pessoas que às vezes assim, olha, eu amo a Deus. As pessoas, eu amo a Deus, mas são pessoas que não amam o próximo, também não amam a si mesmas. Então, aquelas pessoas que dizem que amam só a Deus, são pessoas que são muito propensas ao fanatismo religioso. E, por outro lado, a pessoa que diz que ama só o próximo, desconsidera Deus, tende a um filantropismo. E tem algumas pessoas que até esquecem delas mesmas, só em prol das outras pessoas. E tem pessoas que aí é gritante, pessoas que são amantes de si mesmas, como Paulo fala lá na sua epístola a Timóteo. Tem pessoas que só amam a si mesmas, esquecem de Deus, esquecem do próximo, e elas são as primeiras pessoas depois delas mesmas, só valorizam a elas mesmas, são pessoas egoístas. Então, ter cuidado, a palavra de Jesus é sempre muito equilibrada, e a orientação dele é para que nós amemos a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. Então, manter esse equilíbrio é importante. E também nesse versículo aqui, que está aqui em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então eu aproveito aqui para ressaltar duas palavras importantes nesse versículo 37, já destacamos aqui, o pastor Fábio já comentou, a questão do amor, que está no imperativo, é uma ordem, amar o Senhor, teu Deus, mas amar de toda a alma, então de todo o ser, com toda a intensidade do ser, amar de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. E aqui eu aproveito também para trazer uma outra palavra de equilíbrio. Tem algumas pessoas que dizem que são apaixonadas por Jesus, por Deus, e são pessoas que se entregam emocionalmente a Deus. Nada contra, nenhum problema, porque nós somos seres emotivos e emocionais, podemos chorar na presença de Deus, podemos nos alegrar na presença de Deus, mas não podemos esquecer que Jesus também nos ensinou aqui a amar a Deus de todo o nosso pensamento. E é isso que, por exemplo, nós estamos fazendo aqui no programa EBD em Debate. É o que nós fazemos quando estamos na escola bíblica dominical, quando nós estamos no estudo bíblico, quando nós estamos na nossa escola bíblica meditando, estudando a Bíblia em casa, analisando as passagens, comparando, olhando os termos no dicionário teológico, no dicionário exegético de grego, hebraico. Então, quando a gente está se debruçando sobre o texto, usando a nossa mente, o nosso pensamento, nós também estamos demonstrando o nosso amor a Deus através do nosso pensamento. Então eu aproveito para ressaltar isso aqui, para mostrar que aquela pessoa que diz que ama a Deus de todo o seu coração, com a sua emoção, com a sua alegria, não é diferente daquela pessoa que ama a Deus também, demonstrando o seu raciocínio, a sua lógica, o seu pensamento. Então, o mais importante é que a gente consiga integrar isso e amar a Deus não apenas com a mente, mas também com o coração, não apenas com o coração, mas também com a nossa mente. Tem um outro ponto importante aqui nesse tópico, que é importante que essa passagem aqui de Mateus, capítulo 22, quando Jesus está falando sobre o grande mandamento, ele está falando no contexto de uma disputa entre doutores da lei, religiosos do seu tempo, que se questionavam a respeito de quem era o próximo. Então, pastor Fábio, a gente no próximo bloco, a gente vai se propor aqui a dar algumas orientações para que o nosso caro telespectador, a telespectadora, possa saber a respeito de quem era esse próximo que Jesus se referiu. Afinal de contas, quem é o próximo? Continue conosco, voltaremos em seguida para tratar desse assunto.
Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a respeito dos conceitos de mordomo e mordomia, sempre dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão bíblica. E no final do bloco anterior, terminamos, com a pergunta: quem é o meu próximo? Porque Jesus, ele quando ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, então chegou um mestre da lei tentando Jesus e perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus, para explicar quem era o próximo, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então a parábola do bom samaritano, ela foi contada, ela foi ensinada por Jesus para poder ensinar de uma maneira prática quem é o nosso próximo. Então, o nosso próximo é toda e qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda e que está ao nosso alcance, que podemos ajudar e devemos ajudar, Então, o próximo são os nossos semelhantes, são pessoas que precisam do nosso amor, da nossa atenção, da nossa ajuda, seja em qualquer que seja a área da vida. Então, diz aqui o nosso comentarista, quem é o nosso próximo? É um familiar, um esposo, uma esposa, o pai, filho, irmão, primo, sobrinho, é o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou socialmente excluído, enfim, é qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda, e que nós podemos e devemos ajudá-lo, porque Jesus, eu falei aqui no bloco anterior que o amor é o cartão de identidade do cristão. Jesus enfatizou muito isso em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a marca do discípulo de Cristo, uma das coisas que identificam o discípulo de Cristo é o amor ao próximo, porque Tiago já disse, lá em Tiago 2, capítulo 2, versículos 14 a 17, que a fé sem as obras é morta, a fé sem as obras é morta. E João, ele falou muito sobre essa questão do amor ao próximo em 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 18. O pastor José Roberto, ele falou há pouco tempo sobre a questão, a importância do tripé: amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Então, quando a gente supervaloriza demais ou se dedica demais a um desses tipo de amor, vai ter dificuldade noutra parte. Então, a gente não pode dizer que ama a Deus e aborrecer o próximo. Então, esse amor a Deus com o aborrecimento do próximo não dá certo. Isso não é um amor verdadeiro. Dizer que ama o próximo, mas não ama a Deus, também isso não vai resolver. Isso também não é correto. E amar só a si mesmo e não amar o próximo nem amar a Deus também não dá certo. Então tem que ter equilíbrio, e nessa área aí da questão do amor ao próximo, João, em 1 João 3, 16 a 18, ele disse: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Outra tradução, de fato e de verdade. Então, o amor é prático, o amor não é um mero sentimento, ele se traduz em práticas de bondade, e de amabilidade, de gentileza. Lembra das duas virtudes do fruto do Espírito essenciais e importantíssimas na vida do cristão: a gentileza, a amabilidade e a bondade. Então, pastor José Roberto, a Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, e fazer o bem a todos. Agora, se a pessoa não faz o bem
em favor daquela pessoa que está ao seu lado, que precisa, que convive com ela no dia a dia, vai ter dificuldade de fazer o bem a uma pessoa que ela não conhece, não é verdade? É isso mesmo. E a importância de nós ajudarmos, demonstrar nossa generosidade, independentemente até das pessoas fazerem parte do nosso círculo mais íntimo, né? Jesus, quando destacou a questão do próximo, ele contextualizou na disputa que havia étnica e geográfica entre judeus e samaritanos, e desconstruindo essas barreiras para que nós possamos amar e construir mais muros do que pontes. Então nós vivemos aí numa época em que as pessoas estão construindo muitos muros, estão se cercando, limitando-se, semeando às vezes o ódio, a intriga, a discórdia, e nós como cristãos devemos amar o próximo, e às vezes o próximo é aquela pessoa que nós às vezes não simpatizamos. O ponto 2.2 da nossa lição em diante, o comentarista vai destacar um outro patrimônio, por assim dizer, se nós falamos do amor enquanto um patrimônio cristão, é uma virtude cristã. Inclusive Paulo trata a fé, a esperança e o amor na Epístola aos Coríntios como virtudes capitais da fé cristã, lá na sua segunda epístola, na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nós vemos esse ensinamento de Paulo sobre o amor, um amor agape, um amor sacrificial, e aqui nós temos um outro patrimônio que é a fé, a mordomia da fé cristã. Então, a importância da gente saber guardar, administrar a nossa fé. A palavra fé, no grego, lá do Novo Testamento, o substantivo é pistis, fé, que vem do verbo grego pisteuo, que é o verbo crer, confiar, tem uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente aquela fé intelectiva. Então, é uma fé de você depositar a sua confiança, acreditar, confiar que a sua fé tem validade. E essa fé, ela tem várias dimensões no Novo Testamento. É a mesma palavra no grego, como é em português, mas ela pode significar, por exemplo, a fé enquanto um conjunto de doutrinas, enquanto a crença, enquanto credo, né? Nós da Assembleia de Deus temos o nosso cremos. Então, o cremos é, por assim dizer, um patrimônio espiritual que ali está afirmada e fundamentada a nossa fé num conjunto de doutrinas e que são fundamentadas, evidentemente, na Bíblia, e só tem sustentação se estiver fundamentada na Bíblia. E a fé, enquanto a definição aqui da Epístola aos Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, é algo que às vezes está para além, e na maioria das vezes está para além do tangível, para além do visível. E mesmo assim nós esperamos. E é a prova das coisas que se não veem. Então, tem muitas coisas que nós não vemos, mas que nós cremos, e cremos alicerçado e fundamentado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Não é uma fé cega, não é uma fé no vazio, mas é uma fé alicerçada na palavra de Deus. Então, tem essa fé como conjunto de doutrina, tem essa confiança, tem a fé enquanto elemento do fruto do Espírito, que geralmente se traduz, é o texto lá de Gálatas 5, versículo 22, geralmente se traduz aquela fé como fidelidade, e eu julgo que Hebreus capítulo 11 está muito mais próxima dessa definição de fé enquanto fidelidade, sobretudo para nós enfrentarmos as adversidades, as provações, os sofrimentos. Tem a fé também enquanto manifestação do dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala de manifestações, de carismas, de dons, e entre esses dons que são elencados por Paulo está
o dom da fé, que aí é muito mais uma fé enquanto uma capacitação instantânea dada por Deus para a realização de algum milagre, de algo sobrenatural em uma determinada circunstância. Tem também uma fé de natureza salvífica. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então é aquela fé, é aquela confiança que você deposita em Deus e no sacrifício de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, essas são as dimensões da fé. A gente ainda pode falar aqui dessa fé como coroa. O próprio Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então, é essa fé que nós devemos guardar e continuarmos fiéis até o final. Bem, concluímos assim mais um bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Agora para o quarto e último bloco da nossa lição de hoje, estudando o que é mordomia cristã. E vamos agora estudar o tópico 3 da nossa lição, a mordomia dos bens materiais. De acordo com o sumário aqui da nossa lição, vamos ter 2 lições específicas para trabalhar essa questão aí. A lição 7, a mordomia dos dízimos e ofertas, e lição 10, a mordomia das finanças. Então, nós vamos estudar detalhadamente esse tema, mas aqui no tópico 3 temos a oportunidade já de ter uma visão panorâmica, geral, resumida sobre o tema. No tópico 3.1, o cristão e as finanças. Em primeiro lugar, é importante a gente entender e ensinar aos nossos alunos, né, que o crente deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. A Bíblia não apoia nenhuma atitude de lucro desonesto, furto, roubo, etc, etc. Né? A Bíblia ela incentiva a todos nós a trabalharmos honestamente para garantir o nosso sustento, para produzir os bens e as riquezas necessárias para o sustento das nossas necessidades. Né? E desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto, né, conforme Gênesis 3 e 9, para obter os bens de que precisa. Então, a luta pela sobrevivência é muito grande, a disputa de bens materiais, a busca por bens materiais, riquezas, a luta pela sobrevivência financeira não é fácil, porque onde há disputa, onde há muita gente disputando os mesmos recursos, aí dá margem para aparecer o egoísmo humano, dá margem para aparecer tantas coisas, né? Inclusive a indolência e a preguiça também de pessoas que também não querem trabalhar, querem consumir, querem ter as coisas, mas também não querem trabalhar. A exemplo dos irmãos lá, não vou dizer dos irmãos, mas de muitos irmãos, ou de alguns irmãos lá da igreja de Tessalônica. Alguns irmãos da igreja de Tessalônica achavam que Jesus ia vir logo, então não precisava mais trabalhar. Então, alguns lá na igreja estavam andando desordenadamente, sem querer trabalhar, com essa desculpa esfarrapada de que Jesus vai vir logo e não precisa mais trabalhar, que a gente vai para o céu. E o apóstolo Paulo, tanto na primeira quanto na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele orientou para que os irmãos trabalhassem honestamente, ganhar o pão de cada dia, para que tivesse os seus recursos para atender a sua necessidade e até mesmo para ajudar a quem precisa. E ele chegou a dizer que quem não quiser trabalhar, também que não coma. Então, se não quer trabalhar, que não coma. Então,
temos orientações na palavra de Deus nesse sentido da importância do trabalho honesto, do trabalho digno para o sustento das nossas necessidades materiais e daqueles que dependem de nós, né? Porque muitos de nós têm responsabilidade também, não somente conosco mesmo, mas também com a família. Então, precisamos também ter consciência disso e ter uma atitude mais proativa de batalhar pela sobrevivência para conseguir alcançar as nossas necessidades. O tópico 3.2, o cristão e as riquezas, né? Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza, né? Então, a gente vê na Bíblia que Deus não é a favor nem da teologia da prosperidade e nem da teologia da miséria. Então, a gente precisa ter equilíbrio quando trata sobre esse assunto, porque uma pessoa pode ser avarenta sendo rica e uma pessoa pode ser avarenta sendo pobre. Então, a gente não pode divinizar um e demonizar outro, mas tratar as coisas exatamente como elas são, né? Tratar exatamente como elas são. A gente tem que aprender a valorar as coisas, pesar na balança e ter cuidado, né? Ter cuidado com os excessos, inclusive nessa questão da busca dos bens materiais e das riquezas. Muitas vezes o nosso egoísmo fala mais alto e a gente quer não somente suprir as nossas necessidades e as necessidades daqueles que dependem de nós, mas muitas vezes tem pessoas que têm um espírito muito de acumular, e quanto mais melhor, e nunca se farta. E aí a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,19, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, pastor Zé Roberto, a Bíblia recomenda que a gente trabalhe, né? Inclusive até os pais entesourar para os filhos, mas tudo com moderação, porque quando isso se torna um fim em si mesmo, pode cair no problema da avareza. É isso mesmo, pastor Fábio, e a mensagem de Jesus é bastante clara em Mateus capítulo 6, versículo 20, ele diz: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade aí que endeusou o dinheiro e colocou o dinheiro acima de todo e qualquer valor, inclusive acima do próprio Deus. Eu li um texto de um teólogo um dia desses, justamente ressaltando que antigamente as pessoas tinham os seus deuses nos pedestais e hoje elas carregam no bolso ou então está nos bancos, e às vezes as pessoas depositam toda a sua confiança nas riquezas. E o apóstolo Paulo, ele justamente na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então tem muita gente padecendo, sofrendo muito por causa da sua ânsia desenfreada e a busca pelo dinheiro, e isso tem feito com que muitas pessoas se tornem dependentes dessa condição. E aí, por outro lado, é importante que a gente exercite a generosidade, ajude as pessoas, os necessitados, inclusive a contribuição na igreja, que é um tópico da lição aqui, um subtópico no 3.3, a importância de entregar os dízimos, as ofertas. E o próprio Jesus ressaltou, destacou, enfatizou a importância de se contribuir para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Nós estamos apresentando esses tópicos assim de maneira bastante panorâmica nesta primeira aula, porque nós vamos ter 2 lições especificamente para tratar sobre essa questão do cristão e das finanças, bem como do cristão e a contribuição para a igreja. Nós precisamos considerar que nós, os cristãos, se recebemos de Deus bens,
nós temos responsabilidade. E nós vamos destacar isso mais adiante, pastor Fábio, a importância de se saber que se alguém tem recurso financeiro, não é apenas para ele, para ostentar, para se engrandecer diante disso, e que ele tem responsabilidade social, tem responsabilidade eclesiástica, porque a expansão do reino de Deus, o crescimento da obra de Deus, depende também das nossas contribuições. Exatamente. E o bom mordomo, o bom administrador, ele entende que os bens não são dele, porque às vezes, pastor, tem pessoas que dizem, não, isso aqui eu conquistei com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o meu suor, e às vezes nem foi com suor e nem com trabalho honesto. Mas mesmo que admitamos que foi honestamente, mas o fato, meu querido irmão, de nós termos bens adquiridos honestamente, isso não dá o direito também de nós usarmos dele da maneira que quiser. De forma irresponsável, que vai prejudicar a nossa vida e a dos outros, e também fechar a mão para aqueles que precisam. A Bíblia também ordena a generosidade. E a gente tem que entender como bons mordomos, e aí já partindo para a conclusão da nossa lição, entender que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele há. A Bíblia, quando diz que o Senhor é dono da prata e do ouro, fala da soberania, não é só no sentido de que Deus vai dar prata e ouro à pessoa, não. É no sentido também de que Ele é Senhor, é das riquezas, tudo pertence a Ele. E a gente precisa saber administrar de forma adequada, que glorifique o nome do Senhor. Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Então, a sua mordomia cristã precisa glorificar a Deus. E assim a gente conclui o nosso primeiro programa, dessa série de programas que teremos ao longo deste trimestre. Queremos agradecer pela sua audiência, continue nos acompanhando. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor, Deus abençoe você e sua família, matricule-se na escola dominical, adquira sua revista e participe todos os domingos lá na sua igreja, na sua congregação. Este programa é uma bênção, mas ele não substitui a nossa participação na nossa sala de aula, lá na nossa congregação. Deus abençoe a você, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. Paz do Senhor.